O livro do Apocalipse nos conduz ao limiar do fim, ao instante em que o mundo, já esvaziado de esperança, se curva diante de sua própria ruína. João, em sua visão, descreve um cenário que não pertence apenas ao futuro distante, mas também à revelação eterna do destino, reservado àqueles que ousam se levantar contra o Deus vivo. Após o milênio, o tempo em que Cristo reina e os santos compartilham de sua vitória, a Escritura nos mostra um detalhe aterrador. O inimigo, por breve momento, será solto de sua prisão. Satanás, o antigo dragão, o acusador das nações, encontrará ainda corações prontos a ouvir sua voz. Homens que, mesmo tendo visto a luz, preferem as trevas. Povos que, mesmo tendo conhecido a verdade, escolhem a mentira. É o testemunho sombrio da dureza da humanidade sem Deus. Reunidos, esses povos são chamados de Gog e Magog, símbolos de todas as nações rebeldes que se ergueram, através da história, contra o Altíssimo. São incontáveis como a areia do mar, e juntos marcham contra o acampamento dos santos e contra a cidade amada. A cena é apocalíptica. Multidões se levantando como um mar revolto, guiadas pelo ódio e pela cegueira espiritual, unidas em um único propósito: destruir aquilo que Deus estabeleceu como eterno. Não se trata apenas de um exército humano. É a consumação de toda a rebelião acumulada desde o Éden, quando o homem, seduzido pela voz da serpente, decidiu caminhar sem Deus. Ali, às portas da eternidade, todo pecado, toda idolatria e toda resistência ao Senhor se condensam em uma investida final contra a santidade. O contraste é perturbador. De um lado, o acampamento dos santos, pequeno, mas invencível em sua fé. Do outro, a vastidão dos ímpios, espalhados como uma sombra que deseja engolir a terra. O mundo inteiro parece inclinar-se para o caos absoluto, como se a história estivesse prestes a se afogar na escuridão. Mas há algo mais profundo no texto: o silêncio de Deus até este ponto. Ele observa, ele permite, ele deixa que a multidão se levante, que o inimigo reúna suas forças, que o mal mostre toda a sua face. É o juízo amadurecendo, como frutos envenenados prestes a cair. O Altíssimo não age apressadamente. Seu juízo vem no momento exato, e quando vem, é absoluto. E assim, enquanto o mundo treme diante dessa marcha sombria, a narrativa do Apocalipse nos coloca diante de um enigma. Por que tantos ainda seguem o inimigo, mesmo após terem visto a vitória de Cristo? A resposta é clara e dolorosa. Porque o coração humano, sem regeneração, nunca deixa de amar o pecado. O dragão apenas reacende a chama que já ardia em segredo dentro deles. É nesse ponto que a história se suspende, como uma respiração contida antes da tempestade. A terra está cercada, os santos estão prestes a ser esmagados, e o inimigo celebra sua aparente vitória. Mas o que está prestes a acontecer revelará, mais uma vez, que a batalha nunca foi equilibrada. O trono de Deus permanece inabalável, e o fogo do seu juízo já arde além do véu da eternidade. O silêncio do céu pesa como um presságio. O exército das nações, conduzido pelo antigo dragão, avança em tumulto contra o povo de Deus. Sua multidão cobre a terra como enxame. Seu clamor se ergue como trovão. Sua arrogância parece infinita. Para os olhos humanos não há escapatória, não há defesa, não há muro que resista. É o fim. Mas o Apocalipse não descreve uma batalha prolongada. Não há espadas cruzadas, nem lanças afiadas, nem estratégias humanas. A guerra final da história não se trava com armas de ferro, mas com a intervenção direta do Altíssimo. E de repente, como o rasgar de um trovão que rompe o firmamento, fogo desce do céu. Não é um fogo comum, não é chama que homens possam acender ou apagar, é o fogo eterno. A manifestação ardente da santidade de Deus, o mesmo fogo que consumiu Sodoma, que ardeu no Monte Sinai, que desceu sobre Elias e que sempre marcou o juízo divino. Um fogo que não apenas destrói a carne,
mas revela a nudez da alma. As multidões, antes arrogantes, são surpreendidas pela luz incandescente que cobre os céus. Não há tempo para a fuga, não há espaço para a resistência. O rugido do fogo engole a terra, e o que parecia uma ameaça incontrolável se dissolve em um instante. O inimigo que marchava com confiança é transformado em pó diante da chama que sai da presença de Deus. A cena é aterradora. Gritos se misturam ao crepitar da chama. Nações inteiras desaparecem em segundos, e aquilo que parecia imenso se torna nada. O juízo divino não negocia, não atrasa, não hesita. Ele vem como raio, vem como avalanche, vem como justiça que não pode ser detida. Esse fogo não é apenas destruição física, ele é símbolo da consumação da rebeldia humana. Cada faísca que desce do céu revela que o pecado, por mais que se organize, por mais que se una, jamais terá força diante da santidade do Criador. O fogo revela que o mal, apesar de sua aparência triunfante, sempre esteve condenado à derrota. Os exércitos de Gog e Magog, incontáveis como a areia do mar, se tornam cinzas diante do olhar eterno. O dragão que os guiava é lançado à vergonha, e o acampamento dos santos permanece ileso, não por sua própria força, mas pela mão invisível que vela sobre eles. A vitória não é fruto de espada humana, mas do juízo fulminante de Deus. Aqui, a narrativa nos conduz a um paradoxo sombrio. Enquanto a terra treme sob o fogo, o céu se mantém em paz. Para os santos, essa chama é libertação. Para os inimigos, é destruição. O mesmo fogo que ilumina o povo de Deus consome os ímpios como palha seca. A justiça se revela dupla: misericórdia para os fiéis, juízo para os rebeldes. Assim, o Apocalipse mostra que o fim do mal não será gradual, mas súbito. Não será uma batalha equilibrada, mas um ato de soberania. O Senhor não precisa disputar espaço com o inimigo. Sua palavra basta. Seu fogo decide. Seu trono permanece, e todos os poderes da terra se curvam diante dele, mesmo que em meio às chamas. E então, quando o último grito se cala e a fumaça sobe como testemunho eterno, o mundo inteiro percebe a verdade. O juízo de Deus não pode ser evitado, apenas suportado pelos que estão cobertos pela graça do Cordeiro. Os exércitos rebeldes caíram em um instante, e a história da rebelião humana encontrou seu ponto final em cinzas. A terra está em silêncio após o clarão do fogo. As nações que se ergueram como muralhas de soberba já não existem. Os exércitos que pareciam incontáveis desapareceram como fumaça. Onde antes havia gritos de guerra, agora há apenas cinzas levadas pelo vento. Mas o que mais assusta não é a destruição visível, é o que ela significa. O Apocalipse não descreve apenas a queda de inimigos humanos, mas a revelação final do destino do mal. O fogo que caiu do céu não é apenas um instrumento de morte, mas o selo da consumação. O dragão, a antiga serpente que seduziu o Éden, que corrompeu reinos, que perseguiu profetas, que tentou o Filho de Deus, agora é arrastado ao lago ardente. O mesmo abismo que já havia engolido a besta, e o falso profeta se abre como prisão eterna, e o acusador das almas é lançado para nunca mais se erguer. A cena é solene e aterradora. O mal não é derrotado em debate, não é vencido em acordos, mas aniquilado no fogo da justiça eterna. Assim como os inimigos de Israel caíram diante do braço do Senhor nos dias antigos, assim também os últimos exércitos da humanidade caem sob o peso da glória que não pode ser afrontada. Mas há aqui um mistério ainda mais profundo. O juízo contra os inimigos é também um aviso aos vivos. Pois se o fogo consumiu aqueles que zombaram do santo, o que dirá daqueles que hoje vivem como se Deus não existisse? O episódio revela que o juízo não é apenas futuro. Ele já paira sobre cada coração que rejeita a verdade. O fogo do Apocalipse é o reflexo visível da sentença invisível, que já foi pronunciada contra todo o pecado. E, no entanto, dentro desse quadro de trevas e consumação, há uma centelha de esperança.
Pois os santos, o povo de Deus, não foram consumidos. Eles permaneceram sob a sombra do Altíssimo, protegidos pela graça do Cordeiro. O mesmo fogo que destruiu os inimigos serviu como muralha de luz para os que pertencem a Cristo. O juízo não os tocou, porque sua justiça não era própria, mas herdada pela fé no sangue do Filho. A mensagem final é clara e terrível: ninguém escapa ao fogo. Ele cairá sobre todos. Para os ímpios será destruição, para os santos será purificação. O Apocalipse nos lembra que o fim da história não é neutro, ou se está com o Cordeiro, ou se é consumido com o dragão. E assim as cinzas da rebelião sobem como fumaça eterna diante do trono. O juízo de Deus se revela não apenas como ato de destruição, mas como consumação de sua santidade. O mal não terá segunda chance. O inimigo não terá outro fôlego. A chama que desceu do céu é a assinatura final. O reino das trevas chegou ao seu fim, e o trono do Eterno permanece para sempre. Neste clímax, a revelação ecoa como trovão. Nosso Deus é fogo consumidor. Ele queima o pecado, ele sela o destino dos ímpios, ele preserva os seus escolhidos. No dia em que o fogo desceu do céu, a história inteira dobrou os joelhos diante da eternidade. E diante desse juízo, resta apenas uma escolha: viver sob as chamas da condenação ou ser guardado sob a luz purificadora do Cordeiro. Pois o fim é inevitável, e o fogo que desce do céu virá.